Bom dia! Nossa meditação, pontos em comum. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João 1,14. O termo comunicação deriva da palavra comum. Isso indica que a comunicação envolve pontos em comum entre aqueles que estão se relacionando. Muitas pessoas têm em comum pontos por ser da mesma família, nascer na mesma cidade, ter a mesma idade, frequentar a mesma igreja, escola ou local de trabalho, ter a mesma profissão e o mesmo hobby, o mesmo grau de estudo, etc. Para nos comunicarmos com alguém, é necessário que estabeleçamos pontos em comum. Quanto maior o número desses pontos, maior será a probabilidade de ocorrer uma boa comunicação e entendimento. Sabendo disso, Jesus buscava se aproximar das pessoas para lhes falar das boas novas da salvação, estabelecendo pontos em comum entre elas e ele, além de sua própria encarnação que ocorreu para que o fator humanidade fosse um ponto comum entre nós e ele. Os evangelhos trazem alguns incidentes em sua vida que nos servem de exemplo. Um deles ocorreu junto ao poço de Jacó, quando Jesus alcançou o coração da mulher samaritana usando um ponto em comum, a sede. João 4, 1-30. Outro pode ser percebido no dia de sua morte, quando o ladrão que estava ao seu lado aceitou a salvação. Nesse caso, o ponto comum aos dois foi a cruz. Lucas 23, 39-43. Em ambos os casos, Jesus aproveitou o momento e houve salvação. Nossa comunicação é verbal e não verbal. Comunicamos com palavras, mas também pela inflexão da voz, pelo modo de olhar, pelos gestos corporais. Como filhos de Deus, possuidores do fruto do Espírito, precisamos ser amáveis em todas as formas de comunicação. Desse modo, a amabilidade ficará evidente, não só no conteúdo de nossa mensagem, nas palavras proferidas, mas também no tom de voz, no olhar e em nossa linguagem corporal. Hoje, você também pode abençoar as pessoas de seus relacionamentos aproveitando os pontos em comum com elas. Peça a Deus que lhe dê sabedoria para perceber quais são esses pontos e para que as impressione, de modo que elas também os percebam e se tornem mais receptivas a você e às palavras da salvação que você apresentará. Querido Deus, nosso Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ajuda-nos, Senhor, a usarmos os nossos pontos em comum para pregar o Teu Evangelho. Ajuda-nos a levar a Tua palavra àqueles que ainda não conhecem. Fica conosco, perdoa-nos, guarda-nos, por Jesus. Amém. Bom dia, até mais.